E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar o outro vídeo e o tema de hoje foi sugerido pela queridíssima Denise lá de Altos. Super beijo pra você, meu amor. Obrigada pela sugestão. E ela disse que é uma pessoa muito preocupada e ela queria que eu falasse sobre esse tema, preocupação excessiva. E ela veio pedir justamente para a pessoa certa, né? Porque eu sou uma pessoa zero preocupação. Claro que não. Hoje em dia é impossível você não viver preocupado com alguma coisa. Ou com alguma coisa que já passou, ou com alguma coisa que vai acontecer, né? Então, é uma mania já que nós temos da gente viver constantemente preocupados, seja com a família, com as contas, gente, contas, pelo amor de Deus, boletos são as coisinhas que mais nos preocupam, coisas do trabalho, coisas em casa, então nós estamos constantemente preocupados, né? Tem sempre alguma pendência, tem sempre alguma coisa que a gente precisa resolver, e isso se dá porque o mundo hoje é de cobranças. Por incrível que pareça, essa sociedade hoje nos cobra bastante. A gente precisa ser bom no trabalho, a gente precisa ser bom em casa, a gente precisa ser bom nos estudos, a gente precisa ser bom nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos, de amizade, certo? Enfim, a gente tem muito essa cobrança que a gente deve, né, estar no controle de determinadas coisas, logicamente, no que diz respeito à nossa vida. Mas o detalhe é que a gente acaba se preocupando também com coisas que não são da nossa vida, com coisas que não estão ali ao nosso alcance naquele momento. Nós não temos ingerência sobre fatores externos da nossa existência. A gente tem controle de nós, e detalhe, muitas vezes nem de nós a gente tem controle, mas na prática, digamos assim, é pra gente ter controle sobre a gente, mas a gente não tem ingerência, a gente não tem controle sobre as coisas externas, né? Então é o seguinte, o mecanismo da preocupação, ele se dá porque a gente vive constantemente no futuro. Sim, porque se você tem uma conta para pagar amanhã, o normal seria que você se preocupasse com essa conta amanhã, mas não. Mas a gente já fica preocupado, já até mesmo antes do vencimento, tipo, falta um mês ainda e a gente já está se preocupando, né? Lembrando, né, que também, enfim, né, não se preocupar com contas é complicado. Super, pensa numa coisinha que tira o sono da gente, a conta. Gente, pelo amor de Deus, aquele boleto é impressionante. Como uma coisinha tão pequena consegue desequilibrar a gente, né? Então a gente tem muito aquela coisa do será se vai dar certo? Então quando a gente fica sempre se questionando sobre essa questão, será se vai dar certo? Será se quer? Será se não quer? Será se vai ligar? Será se não vai ligar? Então a gente está o quê? Vivendo no futuro. E também existem preocupações com coisas do passado, né? E que, assim, é impressionante, a gente não se dá conta, mas a gente tem sim uma certa preocupação com o passado, quando determinadas lembranças, né, nos causam um certo desconforto, um certo conforto também, nunca se sabe, mas a gente fica naquela, será se o que eu fiz foi certo? Será se aquela resposta foi certa? Será se eu fiz alguma coisa errada? Será se foi porque eu cheguei cedo demais? Será se foi porque eu cheguei tarde demais? Então, essas coisas também geram em nós, inconscientemente, gera sim uma dose bem interessante de preocupação. A função da preocupação é nos alertar de possíveis perigos. É lógico que, tipo, a preocupação se dá porque nós temos digamos assim, a gente tem um certo planejamento. Todo mundo tem um certo planejamento, entendeu? Seja de pequenas coisas ou de grandes coisas. Por exemplo, se você tem planejamento de passar um concurso público, é algo um tanto quanto grande, ou seja, que requer maior quantidade de tempo e de dedicação para que você possa alcançar. Mas nós temos preocupações mais curtas, né? Tipo, sei lá, você tem um compromisso às 3 horas da tarde e ainda é 10 da manhã. Então você tem toda aquela programação, tipo, eu vou sair de casa a tal horas, isso, aquilo outro. Beleza. E o detalhe
detalhe é que com essas pequeninas preocupações, a gente vai transformando-as muitas vezes em grandes preocupações. Então, a preocupação excessiva, ela nos mantém nesse estado de alerta o máximo de tempo possível, e isso causa na gente sobrecarga. Uma coisa é você precisar, sei lá, ter essa preocupação, porque enfim, você tem um compromisso às 3 horas da tarde, são 10 da manhã, então você quer se organizar direitinho porque você precisa chegar no horário. Mas se fosse só essa única preocupação, tava mamão com açúcar. Mas o que acontece é que nós temos preocupações com muitas e muitas e muitas coisas. Como eu disse, a maioria de nós vive no futuro, planejando, arquitetando, programando, e muitas vezes nós não temos o controle de determinada coisa. Você pode ter um compromisso às 3 horas da tarde, mas você sabe se você vai poder estar nesse compromisso? Que vai que o carro quebra, vai que você tem algum passamento, algum familiar seu, você não tem controle no final das contas. Mas mesmo assim, a gente faz esse planejamento, a gente faz 2, 3 planejamentos, né? Nós temos o plano A, o B, o C. Muitas pessoas têm até o plano Z, porque não querem que nada saia do seu controle. Então, com isso, a gente gera uma sobrecarga e aí a gente perde a habilidade de raciocinar, né, de forma lógica. A gente começa a se preocupar de tal forma que o emocional começa a ser predominante em muitas das nossas decisões, em muitas das ocasiões em que a gente vive. A gente se deixa levar pelas emoções, daquela coisa, né? Isso, enfim, não tem como. A preocupação não tem como você não puxar, fazer um link com a questão da ansiedade, né? Então, isso tudo gera esse descontrole emocional, né? Começa com o descontrole mental, que eu digo no sentido de você querer ter controle sobre o que você não tem, e depois você acaba tendo um descontrole emocional, porque quando você perceber, ou quando você percebe que não tem esse tipo de controle, aí, neném, aí é complicada essa situação, porque aí você já vai gerando emoções desequilibradas, desalinhadas, e isso é péssimo para o nosso organismo, isso é péssimo para a química das nossas células. E muitas vezes, detalhe, acaba acontecendo o que você não queria. Quantas vezes você, nós nos programamos, e aí quando a gente percebe que exatamente o que a gente se programou tanto para não acontecer é exatamente o que acontece. E isso se dá justamente por isso, porque a gente vive tanto no futuro, naquela coisa do controle, que a gente acaba percebendo que realmente não tem controle. Ok? Então, é o seguinte, a preocupação excessiva, o que é que acontece? Ela faz com que a gente não aproveite o presente. Porque a gente fica todo tempo vivendo o futuro. Eu preciso fazer isso aqui tem que acontecer, isso aqui amanhã vai ser assim, 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 semana que vem vai ser não sei o que, não sei o que. E você não vive o presente, você acaba vivendo esse constante futuro. E isso pode começar por causa de traumas ou transtornos psicológicos também. E isso pode também gerar fobias. Ok? Então, assim, no fundo, segundo a psicologia, ela nos informa que essa preocupação excessiva, ela é fruto do nosso desejo de controle, de controlar as coisas, de controlar pessoas, de controlar situações. E você e eu sabemos que nós não temos controle de nada, né? Quem disse essa frase, inclusive, se não me falha a memória, você pode me corrigir depois se eu estiver errado, foi inclusive o Ayrton Senna. Nós não temos o controle de nada. Nada está literalmente nas nossas mãos, na nossa capacidade. Existem fatores externos que eu e nem você nós temos condição de controlar. E quando a gente percebe que não tem controle, a gente cria essa angústia, essa apreensão e este sofrimento, né? Ou seja, aí é só ladeira abaixo, né? Mas assim, eu vi nas pesquisas que eu fiz, certo? Que assim, existem algumas formas da gente melhorar essa questão, certo? Primeiro, a gente ter essa consciência de que nós não temos controle de nada. E isso, na minha opinião, é a parte mais difícil, você ter essa consciência. É difícil você admitir que você não tem gerência sobre quase nada.
É muito difícil, principalmente pessoas controladoras, pessoas manipuladoras que têm esse desejo incessante de estar tudo em ordem, tudo do jeito que querem. São pessoas que sofrem muito e a maioria delas não percebe isso, que esse desejo de controle é altamente prejudicial. Prejudicial para si mesmo e prejudicial para quem convive com um tipo de pessoa desse, ok? Então, momentos também de uma prática de meditação, de yoga, momentos de silêncio também é interessante, certo? Eu vi aqui que serve também como uma espécie de terapia que pode auxiliar. É claro que você não vai simplesmente da noite pro dia acordar e pronto, agora é silêncio. Não, você não vai fazer isso, né? Mas com a prática da meditação, a gente pode ir desenvolvendo isso e chegar realmente a conseguir dar uma espécie de stop, sabe? Um pause rapidinho pra gente poder se reorganizar. Outra coisa interessante também, converse, escreva sobre isso. A conversa é muito interessante, lógico, tanto com pessoas com que você convive, como o auxílio, sei lá, de um psicólogo, como também no caso, né, do espiritismo, fazer um atendimento fraterno também, você ter uma pessoa com quem você possa conversar abertamente é renovador, que eu digo assim, te revigora, te auxilia a você enxergar pontos em que você não estava enxergando. Escrever é muito terapêutico também. Eu, particularmente, eu adoro escrever. Então, tal que desde os meus 15 anos eu comecei a escrever e não parei mais, justamente por indicação de uma amiga minha, que era psicóloga, e eu tinha alguns momentos de pré-depressão, né? Alguns momentos em que eu realmente ficava numa melancolia absurda. E eu lembro que ela me indicou muito: compre um diário, vários diários, sei lá quantos, e comece a escrever. Coloque pra fora, verbalize. Se você não pode verbalizar, então você escreve. Você vai conseguir ter uma noção de como é que você funciona, você vai conseguir ver onde é que são os pontos que você precisa melhorar nesse aspecto ou não. Outro ponto interessante aqui, acredite em você mesmo. Isso também, a preocupação também é fruto de uma insegurança absurda, e isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser, né, analisado com carinho. E por último, e uma frase que é bem interessante: aproveite o agora. Certo? Essas dicas eu peguei da psicóloga Tatiana Pimenta, certo? E eu vi que tem muita coisa do que ela fala, né? Tipo assim, assim, são pontuações interessantes e que a maioria também fala sobre isso. E isso é bem interessante. Eu até quero aqui agradecer a Denise por ter me possibilitado estudar sobre esse tema, certo? E para que eu pudesse trazer aqui para vocês, porque realmente é algo que a gente não se toca, que a gente tem. E aí, minha gente, eu só tenho mania de controle, né? Interessante isso. E é muito, muito, muito bacana quando você se reconhece dessa forma e quando você começa a pontuar para que você seja cada dia menos preocupado, cada dia menos ansioso. Eu sei que não é uma coisa simplesmente que você levanta e acorda, ou que você viu aqui meu vídeo e tua vida vai mudar de uma hora para outra. Eu sei que não vai, mas tudo é um processo. Questão de nós nos modificarmos, saber aonde nós estamos, né, ali com excessos e a gente tentar corrigir. Eu acho que o espiritismo pode sim auxiliar, nós temos terapias nesse sentido, o espiritualismo também pode auxiliar bastante, a medicina também no campo da psicologia com a medicação também é interessante, é válido para esse processo, mas tenha sempre em mente que preocupar-se é exatamente se ocupar com o futuro, com coisas que não estão no nosso controle. Então, quando a gente internaliza isso, a gente começa a soltar as coisas e começa a perceber que funciona muito mais quando você solta. E quando eu falo você soltar, é logicamente que não é você ligar o foda-se, não. Mas é você entender os processos e ir vivendo uma coisa de cada vez. Viva uma coisa de cada vez. Como diz por último, viva o agora, devagar. Pra que tanta pressa?
né? Não se deixe levar por essa pressa absurda que o mundo exige lá fora. Você é o seu próprio universo e você precisa aprender a controlar isso, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.